Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Estúdio Inspiração. Hoje, mais um dia de estreia. Hoje vamos falar de alimentação, vamos falar de saúde, vamos falar de superação. Hoje com ela, Edne Furtado. Seja bem-vinda aqui com a gente. Uma honra estar com você e a gente descobrir também um pouquinho da sua história ao longo desse podcast. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu estou aqui para contar minha história. E falando nessa história, a gente vai saber quem é essa mulher, o que ela traz pra gente de conhecimento, o que ela vai partilhar conosco. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer um podcast, mas conta pra gente primeiro quem é você, Edne. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou uma senhora de 55 anos, sou graduada em contabilidade, analista de sistemas e sou consultora SAP Ariba também. Sou mãe, avó, sou filha e é isso aí. É uma mulher com múltiplas funções e, claro, a gente precisa conhecer a história dela, sabendo o que motivou, né, a gente fazer esse projeto aqui com a Edne. Conta pra gente de onde é que veio, né, essa inspiração de falar de você, de contar um pouquinho da sua história para as outras pessoas também que estão lhe assistindo nesse momento. Bom, o que aconteceu foi um desequilíbrio na minha saúde. Quando eu tinha 42 anos, aconteceu numa manhã comum. Levantei para ir trabalhar e tudo girou e eu caí. Eu fiquei meio assustada, mas me levantei imediatamente, né? E perdi o equilíbrio novamente, caí pela segunda vez. E foi quando eu entendi que tinha alguma coisa disfuncional acontecendo. Bom, tateei, né? E me vesti da minha autoconfiança e fui procurar um médico, acreditando que era labirintite, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso, que as pessoas ficam tontas, que caem, mas eu não tinha nenhum sintoma de absolutamente nada, eu nunca senti dores, eu não sinto dor, não tenho dor de cabeça, não tenho nada disso. E aí fui para o médico, né? Fiz uma bateria de exames, com uma semana depois veio veio os resultados e foi diagnosticado aglomeração de gordura na minha veia, na minha artéria carótida, que é a que segue com o fluxo de sangue para o cérebro. O médico me deu 10 anos para que eu tivesse um AVC e eu não estava acima do peso e isso me incomodou porque achei assim, como assim eu tenho gordura, né? E eu não estava acima do peso, mas eu tinha uma vida completamente irregular. Eu tinha compulsão alimentar e tinha compulsão por bebidas alcoólicas, e inclusive drogas ilícitas. Eu tinha um grande desequilíbrio na minha conduta. Essa é a verdade. E aí, como foi receber esse diagnóstico? Qual foi a sensação que você teve naquele momento de ouvir o médico falando ali de 10 anos, né, para você ter um AVC? Que boom foi esse na sua mente? Que estalinho, que virada de chave foi essa nesse momento que você recebeu essa informação? Antes de qualquer coisa, eu queria te dizer que aos 42 anos ninguém está pensando que a sua fase acabou, né? É verdade. Então, e nós seguimos um padrão de que a gente vai vivendo como se a gente fosse eterno. E, de repente, receber essa notícia me dava um prazo, né? Prazo de validade. Daqui a 10 anos você vai ter alguma coisa que pode te causar uma deficiência para sempre. Tipo, podia paralisar todo um lado. Mas tudo isso fez eu levantar umas avaliações na minha vida e eu percebi o quanto eu estava distante de todas as coisas que eu realmente sonhei para mim e estava vivendo, né, sem essa busca. A gente vai falar agora de como que você recebeu, você falou como você recebeu essa informação, e isso foi um ponto-chave para você mudar de vida, né? O que veio depois desse diagnóstico? O que você fez de diferente? Entrou uma parte que eu já sei, o bastidor, mas eu quero que você conte para as pessoas também o que a Edne fez, o que ela inventou, se reinventou como mulher, como pessoa, para sair desse diagnóstico. Então, eu busquei uma porção de coisas que eu
gostaria de fazer? Eu reencontrei um diário que escrevi quando tinha 17 anos, fazia tempo, e lá tinha uma lista de coisas que eu queria muito executar durante ao longo da minha vida e que eu tinha me afastado desses sonhos e desejos. E tinha uma lista de, sabe, esportes radicais que era bem desafiador, como salto de paraquedas, asa delta, mergulhar em mares abertos, e eu busquei fazer isso. Além disso, tinha a questão de que eu queria fazer valer a minha estadia. Então, eu queria preservar a questão de família e eu queria criar momentos altamente interessantes para que eles pudessem lembrar. E queria muito conhecer o meu quintal, que é o meu país. Você falou ali de criar memórias, de laços afetivos. Ela deu um spoiler ali do que ela fez de diferente, mas entre mais a fundo. Literalmente mergulhe, conta pra gente o que você fez de inovador. Muita gente tem essa vontade, mas precisa dar coragem, na verdade. Eu tenho essa vontade. Conta pra gente o que você fez de diferente, de inovador aí, nesses esportes radicais, nessa aventura. Gente, eu criei também, além da lista que tinha dos meus 17 anos, eu agreguei outros esportes, né? Eu sempre fui motociclista, desde os 18 anos, mas assim, me aventurar a dar 200 quilômetros por hora foi só depois de saber que eu podia partir. Mas, fora isso, eu agreguei o rapel, que é um esporte que eu amo demais, que eu aprendi a amar, né? Que é você e você mesmo, você e o penhasco, você e a corda. E é todo o tempo uma questão de superação. Entre elas, o mergulho, eu nunca pensei em ser uma mergulhadora. E hoje eu sou credenciada à PADI, posso mergulhar em qualquer parte do mundo. E é isso. E nesse universo, né, a Edna encontrou aí o esporte radical, várias alternativas que ela já contou pra gente. Edna, a partir desse momento que você teve esse contato, você sentiu que o seu corpo estava tendo mais energia? Como é que foi essa troca, essa experiência com os esportes radicais? A verdade é que eu vivi durante 2 décadas no piloto automático, né, trabalhar, cuidar da casa, pagar contas, criar as crianças, né? E isso tudo, com esse acontecimento, eu percebi o quanto eu tinha me distanciado. Então, reencontrar aquele diário me fez rever, né? Que eu acrescentei, inclusive, outros esportes, como o rapel. Me fez sentir vontade, porque o desejo e os sonhos permaneciam em mim, tão eminente como quando eu havia escrito. E tudo isso era muito forte, né? E é necessário ter um sonho para você dar seguimento. É necessário você experienciar, ter um objetivo, onde chegar. Quando você sabe o que você quer, ninguém pode paralisá-lo. Você falou ali nos bastidores comigo, contou dessa experiência de fazer o rapel, né? Teve outras experiências, tanto aqui no Amazonas como em outras cidades. Conta pra gente como é que foi esse primeiro contato, essa primeira vez com esse esporte tão radical, que a gente, inclusive, tá vendo aqui na logomarca dela. Como é que é essa experiência de lidar ali com a altura, o coração acelerado? Como é que é tudo isso? Para mim, de todos os esportes, a adrenalina mais forte é realmente o rapel. Para mim foi muito mais significativo do que saltar de paraquedas, porque paraquedas são 40 segundos de adrenalina pura, que é o queda livre. E o rapel não, o rapel você está numa corda, né? E o meu primeiro contato com o rapel foi numa cachoeira, a Cachoeira da Neblina, que são a 50 metros da hidrelétrica de Balbina, né? E a gente caminha, faz uma trilha de 8 quilômetros em mata fechada, né? Inclusive, eu já cheguei até, posterior a isso, a acampar lá. Delícia. E lá tem onça. Tem que ter coragem para fazer. E foi muito interessante porque tem o peso da água. A cachoeira é muito forte, a Cachoeira da Neblina, são 35 metros de altura, e a gente desce
na água, né? Caramba. E foi muito fantástico e eu me apaixonei e dei continuidade. Essa continuidade, né? Depois eu viajei para determinados lugares só para fazer o rapel, como Pedra da Tartaruga, no Rio de Janeiro, Enseada do Bananal, em Niterói. São lugares muito bonitos porque você desce em fendas, né? E você desce no mar. É outra experiência. Trouxe memórias lindas e fotos também, né? A gente deu uma olhadinha nas fotos da rede social dessa mulher. Só tem foto tão incrível, né? Como que é ali fazer, mostrar, externar aquele sentimento que você tá tendo, praticando aquele exercício, aquela atividade para as outras pessoas. Acredito que muita gente chega até você, eu tenho um desejo também, eu quero fazer. Eu sou uma, né, que tenho esse interesse. Como é que é esse contato de falar para as pessoas a sua experiência com os esportes radicais? É muito gostoso, é prazeroso mesmo, né? Saber que você é capaz de superar. A questão do mergulho, por exemplo, quando eu iniciei, o primeiro mergulho que eu fiz, eu tive um ataque de pânico. Caramba. Né? E foi pura superação. Né? Até que eu pudesse descer e hoje eu sou credenciada, posso mergulhar em qualquer mar do mundo, né? Então é muito superação. E sobre essas questões é quando você deseja fazer alguma coisa, você pode. Eu ser 1, 2, 3, eu sou grande, eu posso e eu vou. Eu vou conquistar o que eu quiser desde que eu decida que vou conquistar. É isso aí. Tá eternizado não só na logo, mas também no corpo, né? Sim. Ela tem uma tatuagem que mostra esse momento do sou grande, eu posso, eu vou. E ela tá contando a história dela, é basicamente isso, é ter a coragem, é acreditar em si próprio, é buscar o novo, né? E como é que foi esse contato? Que lição você tira a partir desse contato aí com os esportes? O que mudou na sua vida a partir disso? Trouxe mais coragem também para enfrentar os desafios do dia a dia? Nada foi fácil, né? Mas o esporte foi uma motivação. Mas eu sabia que precisava de algo mais. Eu precisava de algo mais profundo, porque não era só uma questão física. Para fazer as mudanças que eu precisava me entender, me encontrar. E para isso tinha que fazer uma imersão pessoal, né? Mas se você tem o esporte é como se fosse uma ferramenta, é um escudo que te faz enfrentar todos os obstáculos, porque você vai em busca das suas metas. E se você não tem essa motivação, com certeza você vai parar no meio do caminho. Quando o obstáculo crescer um pouquinho, ou talvez o primeiro obstáculo, você desista, né? E não foi isso que eu podia fazer, porque na minha cabeça eu ia ter um AVC em 10 anos e eu não podia desistir de mim. Com certeza. Né? Foi uma imersão dentro de si própria, né? Exatamente. De autoconhecimento, de buscar ali coisas novas. E eu queria saber se a Edne do passado ficaria orgulhosa da Edne de hoje. Como é que você avalia essas duas pessoas? Como é que é para você essa troca de autoconhecimento que você mesmo fala? Mergulhou em si para se permitir fazer coisas novas. Como é que é isso para você, da Edne do passado? Então, sair da zona de conforto requer muita coragem. É muito fácil a gente acreditar na ilusão que está tudo bem, está tudo tranquilo pela vida que eu estou tendo aqui sem fazer nada por mim mesma. E para fazer essa diferença, né, você tem que levantar, né? Você vai ter que você vai ter que buscar fazer as mudanças. E a coragem é compreender, olhar para você e compreender e aceitar seu momento, a sua idade, as suas limitações, ser gentil consigo mesmo e fazer a mudança necessária. Essa é a questão. Mas sim, a minha Uniripple, que é a minha criança interior, ela está muito contente com as nossas conquistas. Nós estamos.
Que legal, maravilha, né? Olhar para o passado e ver a mudança em si próprio. E aí a gente fala, além dos esportes, teve a questão do lado espiritual também, para poder se reencontrar, se permitir. Eu queria que você contasse como é que foi esse contato com o lado espiritual. Ele ajudou muito, né, nesse processo de autoconhecimento, não é isso? Sim, porque, como eu falei ainda há pouco, os esportes eram momentos de motivação, mas tinha outra parte, né, que é a psicológica. É aceitar que daqui a 10 anos eu ia ter um AVC. Então tinha que ter algo mais para que eu pudesse crer que eu era capaz ou que fazia valer os 10 anos, né? Já pensou, se você de repente você descobre que você só tem mais 10 anos. O que eu vou fazer, né? E minha filha me indicou uma terapia indígena. Legal. E eu fui aprender com os índios. Isso é incrível, porque eu tinha muitos preconceitos. E eu achava que eu era uma pessoa leve, eu era uma pessoa tranquila, eu era uma pessoa que aceitava todas as raças, e eu tinha muito preconceito. E todas as crenças limitantes foram derrubadas uma a uma com aquele povo. E a quebra desses conceitos, desses paradigmas criados pela minha educação e etc., me trouxeram aceitação para o meu momento e para o vazio que eu tinha construído. Porque eu tinha construído algo no automático, então não tinha muita coisa, não tinha solidez. E isso se formou, né? E junto com essa aceitação, com as quebras de crenças limitantes, me foi inundada de gratidão. Gratidão de pequenas coisas mesmo, sabe? Gratidão por acordar, gratidão por ver o sol, gratidão por todas essas coisas pequenas e gratuitas. Que às vezes a gente, né, nem dá tanto valor, né? A gente precisa ter... Na realidade, Teuana, a gente não percebe porque a gente vive no automático, né? Então a gente não para ver um beija-flor, né? A gente não para perceber determinadas coisas. E quando eu senti toda essa gratidão, é que veio a diferença entre viver só pela motivação, pelo momento prazeroso que era o esporte, tinha se tornado para mim, e a diferença pela existência. Agora, eu não precisava mais fazer um salto de paraquedas para me sentir viva. Agora eu podia simplesmente me sentir viva através da minha respiração. Eu estou viva. Caramba. Certo? E isso é muito válido. Isso é incrível, com certeza. Esse conhecimento de si próprio, essa gratidão que você fala do conhecimento que você teve através desse contato com a religião, com a cultura. E aí, nesse processo, qual foi a sua maior lição? O que você aprendeu durante todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, na verdade? O que foi de mais valioso que você pode extrair de tudo isso? Antes, eu gostaria só de falar que já se passaram 13 anos daquela manhã fatídica, né? E eu tô viva, eu não tive AVC. A gordura não diluiu, porque não é um conto de fadas, é real. Mas virou uma placa. Mas essa placa, talvez pela minha mudança alimentar, né? E pelos esportes e por todas essas coisas que ocorreu, ela ficou tão fina que não faz nenhuma diferença no fluxo de sangue que vai para o meu cérebro. E outro motivo de gratidão, né? E então, a maior lição que eu tive foi a seguinte: que enquanto você respirar, é possível haver mudança. A respiração é o sopro de vida que Deus nos deu. E enquanto você respirar, você pode fazer algo por si mesmo e pelos outros. E é por isso que eu estou aqui, porque a espiritualidade tem me cobrado. É muito evidente, porque eu passei nos últimos 3 anos, quando eu não tive AVC. Eu não tive o AVC. E aí a espiritualidade veio e diz, agora apresenta para os outros.
E é isso que a gente está fazendo, tentando focar para ajudar, contribuir para que outras pessoas tenham a mesma motivação e aprendam uma imersão sobre si mesmo e se conheçam. Mas precisa ter um pouquinho de humildade e aceitação para o processo. É isso que ela tá falando, né? Servir de exemplo com sua própria história, né? Como é que ser esse exemplo de motivação e dizer assim, eu realmente consigo, eu realmente posso, eu sou grata, eu vou longe. Como é que é ser esse espelho para outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Gente, eu nunca me coloquei como referência, né? Verdadeiramente, eu nunca me coloquei como referência, mas é a minha história e é o que conta a minha história. E eu estou aqui como prova viva de tudo isso. A gente vai se encaminhando para o fim dessa conversa. A gente descobriu quem é essa mulher de superação, uma mulher extremamente forte, que descobriu na religião, descobriu também ali nos esportes radicais, que ela pode sim ser um exemplo de superação. Eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste, para dizer assim, você também pode, eu também sou grande, eu também posso, eu também vou. Fale para quem está lhe assistindo como é conseguir conciliar tudo isso e ser alguém realmente forte, de personalidade e exemplo de vida, claro. Essa frase, sou grande, eu posso, eu vou, eu dizia em números. 1, 2, 3. E essa frase, esse 1, 2, 3, é desde que a minha filha, que hoje já tem 36 anos, ela era pequenininha e cada vez que ela ia tentar fazer algo e ela não conseguia, eu dizia, você é 1, 2, 3, diga para a mamãe, você é 1, 2, 3. E ela nem sabia falar direito, e ela dizia 1, 2, 3, e eu dizia, você é grande, você pode e você vai conseguir. É o que eu quero dizer para todas as pessoas. Você é grande, você pode e você vai conseguir, desde que você tenha determinação, disciplina, foco, e é uma questão que já está dentro de você. As conquistas são nossas, é só a gente se determinar a fazê-las. É isso, tá aí essa história de superação. A partir de hoje, eu mesma vou contar 1, 2, 3 pra minha vida, pro meu lado pessoal, pra dizer que eu sou grande, eu posso, eu vou. E Edne, muito obrigada por partilhar com a gente essa sua história de superação, de conquista pessoal mesmo. Eu fico muito feliz em poder partilhar com quem tá nos assistindo esse momento de vitória seu, né? É uma honra, claro, partilhar esse momento maravilhoso de descobertas Sim. E de muitos momentos importantes na vida da Edne. Edne, mais uma vez, muito obrigada por contar aqui com a gente. Gratidão por estar aqui. É isso. Obrigada, gente. A gente se encontra no próximo episódio.